Fala galera, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse aqui é o canal Versátil, o maior canal de rap do Brasil, certo? E hoje a gente vai estar lançando aqui pra vocês um novo quadro, um quadro que, pra quem me conhece aí de outros canais aí do Planeta Novo, vamos falar baixinho, pra galera daqui não ouvir, tá? Que a gente tem outro tempo também, a gente é tipo Júlio, certo? Tá em 2 locais, e lá a gente já fazia umas análises de vez em quando sobre raps mais antigos, e hoje a gente vai falar de poetas no topo 1, e a gente vai analisar rima por rima, tentando entender inclusive o que o Macalester falou, que muita gente até hoje não sabe, acha que ele é um doido maluco de rua, que tá lá desvairado, perdeu tudo, mas não, a gente vai tentar explicar o que ele passou nessa letra, certo? Queria pedir pra vocês ajudarem esse projeto comentando qualquer besteira que vier na cabeça de vocês, ou até tipo, pô, essa parte aqui eu não tinha pegado, ou essa parte aqui eu achei que dá pra eu ter falado, beleza? Todo comentário vai ser respondido e todo comentário vai ajudar a gente a crescer esse projeto. Então, agora a gente vai começar falando sobre o Macalester. Logo de início ele vem com a frase, né, que virou página, virou tudo: o reflexo vira matéria, atinge a idade, da invisível grade, a porta só abre por fora. Doideira. E aí a gente pode parar pra pensar um pouquinho, o reflexo virar matéria, né? O que é o reflexo? O reflexo é ali o que você tá vendo, muitas vezes o que você tá projetando. O reflexo precisa de projeção, sem projeção não tem reflexo. Por exemplo, se você colocar um espelho num local totalmente escuro e não tiver ali uma luz para poder projetar algo, não existe reflexo. Então o reflexo é uma projeção. O que a gente joga no espelho muitas vezes é aquilo que a gente quer no futuro. A gente olha, aí começa a se mexer, queria que isso fosse melhor, aqui podia estar mais de um jeito que eu queria e tal. E aí a gente vê aquilo que a gente tem como meta. Então o reflexo que a gente vê como meta pode virar matéria, pode virar algo real. Inclusive eu trouxe aqui uma citação de um cara muito inteligente, muito mais inteligente do que eu, Jean-Paul Sartre, que falou sobre isso, falou sobre a relação das pessoas, de como ela é moldada por uma grade invisível ao redor da nossa identidade, que a gente nasce lá todo felizinho, todo pimpolho quando criança, e aí começa a ficar adulto, começa a ter um monte de problema e coisa do tipo, e isso vai mudando nossa personalidade, e faz até a gente começar a entender e olhar pra trás e falar tipo assim, nossa, então será que meu pai, minha mãe era daquele jeito porque já tinha rolado um monte de coisa, e quando eu conheci eles já tinham sido mudados pelo mundo? Aí depois ele fala, são noites de cabiras sob o céu do enigma, escondo no planeta algumas soluções de fácil uso. Olha só que doideira. As Noites de Cabiria é literalmente o nome de um filme dirigido por Federico Fellini de 1957, que mostra uma prostituta que acredita no amor. Basicamente é uma história de alguém que tá ali sendo abusado o tempo todo, vivendo violência o tempo todo, e que acredita no amor mesmo assim. É uma pessoa esperançosa no meio de todo o caos. E muita gente fala que nós, que estamos vivendo nesse mundo, nesse pós-mundo, onde tem muita gente, onde ninguém tem amor pelo próximo, porque ninguém mais se conhece, toda a cidade ficou grande, então tem aquela relação de tipo assim, meio que foda-se você, vou fazer o meu primeiro, né? Nós somos como Cabiria, que estamos ali vivendo no meio do caos e buscando, de alguma forma, ainda a validação, seja na igreja, seja no amor, no que for, né? Então, ele fala, são noites de Cabiria sob o céu do enigma, escondo no planeta algumas soluções de fácil uso. Eu acho que esse planeta que ele tá falando é a própria rima dele, a própria letra. Ele colocou ali várias referências que quem buscar um nome desse, por exemplo, quem é Cabiria, né? Vai descobrir que tem esse filme, vai descobrir que a Cabiria é essa garota, que ela tem essa história por trás e vai falar, ah, é isso que ele tá falando. Por isso que ele depois fala, esconda algumas soluções de fácil uso. É só, tipo, pesquisar que você vai conseguir usar, inclusive. Esbarro nos lábios brutos, arranhados como fracos vinis. Olha essa rima, rapaziada. Pensa uma pessoa brava, uma pessoa que tá puta da vida. Pode ser a namorada, a mãe, o pai, quem for. Quando a pessoa tá brava, o que ela faz? Ela franze aqui a boquinha, ó. Ninguém fica assim, ó. E bravo, assim, ó. E aí você vê o quê? Esses riscos aqui. Se você tá num local onde ninguém mais tem alma, ninguém mais tem esperança, o jeito que você vai encontrar as pessoas é assim, com o lábio franzido, com o lábio riscado, né? Então ele fala, esbarram nos lábios brutos, arranhados como fracos vinis. Aí ele dá um exemplo, como um vinil fraco que arranha fácil. Então, ali o lábio todo trincado e esbarra ali naquela reprovação social, naquele amargor que tomou conta de todo mundo, né? Cansados de só ver navios nas areias do Templo do Sinal Vermelho. Aqui já não sei o que ele falou do Templo do Sinal Vermelho, não faço ideia. E ele fala, o para-brisa reflete como posso me esconder de mim mesmo. Essa parte é importante porque o para-brisa tá refletindo ele mesmo, né?
Então, é aquela mesma ideia de antes, né? O reflexo vira matéria. Ele tá tentando se esconder, talvez, dirigindo ali, tirando uma onda, pá, e não consegue, porque o para-brisa lembra que ele tá ali, que ele existe, que é ele que tá no controle de tudo, né? Situação que a gente passa de vez em quando. Depois ele continua falando, paredes falam muito sobre mim e sobre os vacilos que ando cometendo. A pureza decola no trânsito lento e o pensamento no Ettore Scola. Quem que é Ettore Scola? Esse cara é um outro cineasta italiano que também fez vários filmes sobre a sociedade e coisas do tipo, e que principalmente tinha filmes sombrios. Tanto é que ele continua falando, as coisas perdem suas coisas agora. Então, tem a ver com ele, que os filmes do Scola são filmes que são muito dark, né? E aí, pra encerrar, ele fala o seguinte, não fui e não vi, dos detalhes preferi nem saber. Gastei uns minutos num bar e nem pensei em morrer. Ou seja, tipo assim, quando a gente vai parar pra pensar, o que eu vou fazer da minha vida? O que tem de bom pra eu poder fazer da minha vida? Tu sentar num bar é a última das coisas, né? Tu não vai pensar, tipo, o que eu vou fazer agora na minha vida? Não vou pra um bar. Tá ligado? Parece que você tá desistindo da vida, não é? Só que ele fala que ele gastou uns minutos num bar e ele não pensou em morrer. Ou seja, lá ele tava de boa, certo? Ele tava longe daquela grade, que é essa grade. Pô, não vou pra um bar. Pô, ir pro bar é uma coisa de fracassado. Então, tipo, quando ele rompeu a grade, ele nem pensou em morrer. Depois de tudo isso que ele falou, sobre toda essa reflexão que ele fez, sobre toda essa filosofia que ele fez. Olha que doideira, né? Por que viver não se pensa? Olha que doideira. Por que viver não se pensa? Teve um outro cara, que eu já nem sei como é que fala dele, que é Søren Kierkegaard, que fala o seguinte, a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Forte essa, né? Forte. Agora, então, a gente vai avançar pro BK, a gente vai começar falando de uma rima que ele fala o seguinte, Paco com a mão, lei da atração, nada de salário do professor Raimundo. Aí tu ouve isso e fala, pô, que nada a ver, né? Na época, pra quem não lembra, tanto o BK quanto a galera da Pirâmide Perdida meio que viralizou um gesto, que era esse aqui, ó, de ficar fazendo isso. E ele tava falando disso. Paco na mão, lei da atração. Pra quem não conhece a lei da atração, é tu, de alguma forma positiva, ficar emanando pro universo que você quer muito algo, que você deseja muito algo, e aquilo voltar pra você de uma forma natural. Inclusive, tem um livro chamado O Segredo, que você já pode ter visto na estante da sua avó, da sua mãe, que é um livro que virou uma espécie de bíblia pra muita gente. Tem até um debate do quanto que esse livro mexeu com a cabeça da humanidade. Olha que doideira. É um livro bem importante e que fala sobre esse negócio da projeção. Olha como uma rima muito pequena pode ter muita coisa, né? E aí ele completa falando, nada de salário do professor Raimundo. Quem conhece a referência sabe que o salário do professor Raimundo era assim. Fizer assim, talvez o universo entenda que eu quero isso, né? Vamos fazer assim. Da hora. Agora a gente vai falar de uma outra rima que ele fala o seguinte, nada de em cima do muro, mas vem tiro de todos os lados, novos inimigos e antigos aliados. Ou seja, ele fala que ele se posicionou, que ele sabe exatamente qual o lado dele, quais são os principais inimigos, mas mesmo assim os tiros não deixaram de vir do lado que ele abraçou, tá ligado? Ele continua sendo atingido pelos dois lados, tanto que ele fala novos inimigos e antigos aliados, tá ligado? Tipo, trazendo essa, tipo, ó, os caras estavam aqui do meu lado e agora não estão mais, né? E logo depois ele fala, a vida é uma ladeira, me observe subir, quando tô prestes a sumir, volta a me encontrar, minha maldição é não falar o que tu quer ouvir, sua bênção é o falar o que eu quero falar. Essa aqui também é pra pensar, né? Quase que como se fosse um psicólogo. Vamos pensar que é um psicólogo que tá falando isso pra gente, né? Minha maldição é não falar o que tu quer ouvir. Porque se eu não falar o que tu quer ouvir, não vou ser amado por você, vou ter teu hate, tu vai pensar que eu sou uma pessoa ruim e tudo mais. E a sua bênção é eu falar o que eu quero falar. O que eu tenho que falar, tá ligado? Então, tipo assim, a pessoa às vezes não quer ouvir isso, a pessoa vai se sentir incomodada, vai se sentir criticada, mas talvez vindo de uma forma tão bem elaborada pelo BK, por exemplo, ou por outros, né? Ela pense naquilo e mude algo nela. Então, é uma bênção que a pessoa recebe, mesmo que ela encontre como maldição de início. Vamos permanecer agora que começa falando, sou traficado por mim, eu escrevo e o santo desce. Aí, tipo, alguém vem e incorpora o homem, né? Permita-me que a prece seja breve. Como a seca seca esse solo fétido, fértil em gerar mentira. Me tira dessa terra, ela me suga igual vampira. Aqui a gente pode pensar que ele, de fato, foi incorporado nesse momento, começou a escrever, entrou alguém ali, né? E daí pra frente, vamos pensar que a partir do anúncio que ele fez, eu escrevi o santo desce. Pum, agora é o santo falando. Permita-me que a prece seja breve. Tá ligado? Então, tipo, é o santo falando. Vou passar aqui a minha prece. E aí ele fala, como a seca seca esse solo fétido, né? Não é um solo fértil, é um solo fétido. Fétido é um negócio assim que tá apodrecido, né? Um negócio que fétido quase não se usa, né? Porque poucas coisas são fétidas, né? E ele fala, fértil em gerar mentira. Fala que em gerar mentira é fértil, daí é bom, sabe? Me tira dessa terra, ela me suga igual vampira. Inclusive, a gente pode ver que essa terra que tá sugando o santo ali, né? Pode ser o próprio Menestrel, né? Porque o Menestrel tava escrevendo, desceu o santo, foi obrigado a continuar a escrita. E aí ele falou, porra, que caraca, né, mano? Então, de novo aqui, pô, mais uma rima.
Pois é, me deixa subir, paizão. E aí no final, ele faz uma rima que parece ser pra alguma mulher, né? Pelo menos ali ele faz algumas rimas antes que complementam isso. Ele fala o seguinte: algema que te fode o que tu tem no coração. E se sentir saudade, dá um rolê. Que agora a prioridade é redescobrir minha função. Ou seja, ele falou que tem alguma coisa ali, alguma grade invisível, ali como, por exemplo, Macalister falou, né? Ao redor do coração, que impede que os sentimentos sejam o que a pessoa usa para escolher o que ela vai fazer da vida dela. Então tem alguma coisa que ela tá ao redor, que ela não consegue se libertar disso, por isso ela não consegue viver o que ela sente, e por conta disso, ele agora, se ela sentir saudade de procurar ele, pediu pra ela dar um rolê sozinho, porque agora a prioridade é ele descobrir a função dele, e não mais como ele vai ficar com ela. Aí, ó. Forte, né? Agora a gente vai falar do Djonga, que começa já, né, com uma barra muito forte, falando: de tanto usar referência, virei referência, até que meus ídolos me fazem reverência. Aí ele faz um trocadilho com as próprias palavras, né? E a gente vê hoje que ele cumpriu totalmente o que ele falou, né? De tanto usar referência, tipo, ele ter tanto know-how ali no que ele falou, e a galera perceber isso, ele virou uma referência, e aí os ídolos dele começaram a reverenciar ele. E como? Colocando ele como referência. Aí ele continua falando: notei, depois do destaque fui odiado, ainda que escrevo clássicos tipo Jorge Amado, né, que é um grande escritor aqui do Brasil. Minhas rimas, produtos caros, as deles outlet. Bebemos água da fonte, eles águas do toalete. Cara, essa parte aqui, tem até uma parte ali essa questão do outlet, que eu fui dar uma pesquisada, tem livros falando sobre, que o outlet é visto como uma hipocrisia da galera que tá linkada ao capitalismo. É uma parada bem comunista, tá? Fala bem real. É uma parada bem comunista assim e tal, mas é da hora de ler pra poder ver qual que é, né, a filosofia. Basicamente, a galera fala que o outlet é um local que você vai conseguir por um preço menor, mais acessível, uma peça que tem um preço maior por ser teoricamente exclusiva. Por exemplo, você vai comprar um tênis da Jordan, que é mais caro, porque ele é mais exclusivo e tudo mais, mas você vai num outlet, que tem um preço menor, que quebra o sentido dele ser mais caro, porque ele é exclusivo pelo preço, para poder ter aquela compra, para poder ter acesso àquilo. Ou seja, é uma forma de não entender, inclusive, em que posição você tá. Tipo assim, eu queria ter aquele, não consigo, vou ter esse. Mas esse não te coloca no único benefício que aquele lá teria, digamos assim, né? Que seria a exclusividade, que também já não existe quando a peça vai pro outlet. Então ele continua falando o seguinte: minhas rimas, produtos caros, as deles outlet. Bebemos água da fonte, eles águas do toalete. Ser ou não ser, pergunte a Hamlet. Quem que é Hamlet? É o personagem de William Shakespeare que fala isso. Tem uma parte ali de um texto que ele começa falando: ser ou não ser, eis a questão. E aí qual que é a dúvida dele? De ser ou não ser. Na verdade, tá decidindo se ele se mata ou não nesse momento. E ele começa a pensar o que é viver. Aí ele fala de tudo que ele vive, a amargura da vida, de lidar com as pessoas, de o mundo não ser como ele quer, de tudo isso, esses pensamentos, e o quanto seria mais fácil ele só descansar. Ele fala: morrer o quê? Morrer é dormir pra sempre, dormir é tão bom, toda vez que eu durmo eu fico bem, por que eu não queria dormir? E ele vai falando tudo isso, né, enquanto ele tá ali no monólogo. E no fim ele pensa o seguinte: mas vou tirar minha vida pra quê? Nem sei qual que é o meu futuro quando eu fizer isso, então eu vou continuar por aqui não por amar a vida, mas por ser um covarde. Ele fala o seguinte: e assim a reflexão faz todos nós covardes. E assim, o tom natural da decisão se desfaz na palidez de um pensamento doentio. E empreitadas de vigor e coragem, em razão disso, fogem ao seu curso e perdem o nome de ação. Ou seja, tudo ali que você pensa, toda aquela sua coragem que vem no início, vou fazer isso porque a vida não tem mais peso nenhum, acaba indo pro lixo, acaba indo pelo ralo, quando você se acovarda e não segue em frente nisso. Claro que é um pensamento muito filosófico, muito pessimista, né, que leva ao último ponto, que necessariamente você teria que tirar a vida. Por exemplo, vamos pensar, não existe religião mesmo, nada disso aí é certo, tá? Não temos nenhum Deus, não temos nenhum guia, não temos nada. Estamos perdidos aí no universo, certo? Digamos que seja isso. Vamos aproveitar até acabar a vida, certo? Tem muita coisa pra aproveitar no mundo. Você pode usar isso tanto pra olhar e falar assim: então nada vale nada e vou direto pro saco, ou então tem que aproveitar cada minuto, porque cada minuto pode ser útil. Bom, na parte do Santi é bem complicado analisar qualquer coisa, né? Ele fala 20 vezes a palavra merda, então tipo assim, basicamente eu peguei uma rima ali que fala sobre isso e que eu acho que exemplifica o que ele quis passar, né? Pra que fazer mais clássicos, merda para cachê? Afinal, pode não ser uma merda, então carpe diem, mas na maioria das merda, então sapatim. Essa parte aí ele faz duas citações. A primeira a gente pode comparar com Racionais, né, que fala: não joga pérola aos porcos, joga lavagem. Ele fala: pra que fazer mais clássicos, se merda para cachê? E essa frase do Racionais talvez muita gente não saiba, mas é um versículo bíblico, vindo do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Ou seja, para que os porcos não pisem nas pérolas e
quebrem elas, porque os porcos não sabem o valor da pérola. Então se você vai dar algo de valor na mão de alguém que não vai saber dar valor àquilo, então você não pode dar algo de valor na mão de alguém que não vai entender o valor que aquilo tem. E também fala, o final pode não ser uma merda, ou seja, não é tudo que é uma merda. Todo mundo, tá todo mundo meio reflexivo na música, né? Tipo, caralho, e a vida, o que é, né? Ele falou, no final pode não ser uma merda, então carpe diem. O que é carpe diem? A frase vem do poema do poeta latino Horácio, numa obra chamada Odes, que foi escrita em 23 a.C., muito antiga, onde ele fala, carpe diem quam minimum credula postero. Traduzindo, vai em frente, né? Inclusive tem um ótimo filme que fala de carpe diem, que é o Sociedade dos Poetas Mortos. É muito bom pra poder entender essa filosofia e, inclusive, é um filmaço, cara. Se você ainda não viu, vai e veja, porque vale muito, muito a pena. E o Jonas, no final, solta ali uma sequência de repetições onde ele fala o seguinte, sigo propagando símbolos, sigo derrubando ídolos. E aí com o nome da galera no meio, né? Fala do Santi, fala de todo mundo que participou da música. Bom, o símbolo e o ídolo são parecidos em uma coisa, e podem receber idolatria de massas e de países inteiros. Só que o símbolo é de uso coletivo. Vou dar um exemplo. A cruz é algo coletivo. Jesus é representado pela cruz e essa cruz ainda funciona como um símbolo de Jesus até hoje, mesmo que ele tenha falecido há 2000 anos. E além disso, em questões governamentais, por exemplo, o símbolo é coletivo. Você pode derrubar alguém que está fazendo mal ao governo, por exemplo, e que está usando mal aquele símbolo e substituir o comando. Enquanto com o ídolo não funciona assim, né? A idolatria é direcionada e acaba de forma prática quando a pessoa morre. Então, tipo, você tem lá, por exemplo, um cara que é um artista muito grande, que movimenta milhões de pessoas e que quando ele falece, essas pessoas podem continuar, por exemplo, consumindo ele, mas não vão mais na prática no show dele, e com o tempo ele tende a diminuir a popularidade. Você pode pegar, por exemplo, grandes bandas dos anos 60, 70, que na época o cara não podia botar o pé na rua e que hoje talvez ninguém conheça no mundo todo. Se você curtiu, você vai deixar o like, se inscrever aqui no canal Versátil, certo? É muito importante para você receber os novos vídeos que a gente vai estar postando aqui, e comenta pra gente qual que deve ser o próximo episódio. Valeu!